Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá, para o nosso segundo vídeo neste segmento Você Sabia? E hoje nós vamos perguntar alguma coisa. Você sabe quem foi criado primeiro? O homem ou a mulher? Essa pergunta tem intrigado muitas pessoas ao longo dos últimos tempos. E hoje nós vamos mostrar uma perspectiva diferente, que nós já abordamos no início do nosso estudo sobre Gênesis 1 a 11, que está lá na playlist Gênesis 1 a 11, que você pode olhar a partir do quarto vídeo. Então, nós vamos fazer um resuminho hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho, dê o seu positivo, faça sua crítica ou sugestão. Inclusive, peça aqui para que a gente possa explicar alguma dúvida bíblica que você tem. E aí a gente vai te ajudando a entender melhor as Sagradas Escrituras. Então vamos lá. Quem foi criado primeiro? O homem ou a mulher? Esta pergunta é difícil, mas a Bíblia nos dá boas dicas. Vamos olhar. Nós temos dois textos que falam da criação do homem e da mulher. Vamos olhar os dois juntos, lado a lado. Gênesis 1, 27. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele os criou, e os criou homem e mulher. Já em Gênesis 2, 7, nós temos. Então Javé Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhes nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Opa, calma lá, diácono. Dois textos, realmente, gente. Sabe por quê? Nós temos dois relatos da criação. O primeiro relato da criação, os dois textos que nós vimos acima, falam da criação de todos os seres viventes, quando você os pega por completo, e no primeiro texto a gente vê que homem e mulher foram criados juntos, e no segundo que somente o homem foi criado. Por que isso? Nós temos que olhar que o primeiro capítulo de Gênesis inteiro, até o capítulo 2, versículo 4a, ele vai ser um relato onde Deus cria com a sua palavra. Quando você vai em Gênesis 2, 4b, que é metade do versículo 4 para frente, até o final do capítulo 2, Deus vai criar com suas mãos. Essa primeira parte nós chamamos de primeiro relato da criação. E essa segunda parte de segundo relato da criação. Ih, diácono, complicou, hein? Bom, gente, é simples. Quando esses textos foram escritos, quando o povo de Israel quis saber sobre sua origem, em dois momentos distintos, eles fizeram o quê? Escreveram de modos diferentes. Então, quando você pega o primeiro relato da criação, esse primeiro relato aqui da criação, que nós temos, Gênesis 1, 1 até o 2, 4a, Deus cria com sua palavra. E aí nós vamos ter o quê? Olhem só, vamos começar. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele criou, e os criou homem e mulher. Aí quando a gente continua, e Deus abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e submetam a terra. Dominem os peixes do mar, as aves do céu, todos os seres que rastejam sobre a terra. Este primeiro relato, gente, ele é um relato que foi escrito no final do exílio da Babilônia, no período pós-exílio, que a gente chama, em torno ali dos anos 530, 500, 480 antes de Cristo. E ele é um relato que divide a criação em 6 dias e o descanso no 7º dia. E nele, homem e mulher são criados juntos. Esse é o primeiro relato da criação. O segundo relato da criação, esse daqui, olha só, no capítulo 2, na metade do versículo 4 até o final, Deus vai criar com suas mãos. Nesse segundo, nós temos quando Javé Deus fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhuma planta do campo, pois no campo não havia brotado nenhuma erva. Javé Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem que o cultivasse o solo.
e fizesse subir da terra a água para regar a superfície do solo. Então Javé Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Esse é o segundo relato da criação. Ele está em segundo lugar e ele é chamado de segundo relato da criação. Só que ele é mais antigo do que o primeiro. Ele foi escrito em torno dos anos 930, 950 a.C. E ele reflete mais uma realidade rural. Já o primeiro, o relato, aquele que divide em 6 dias, ele é um relato mais urbano dentro das cidades babilônicas que exploravam o povo de Deus, e ali ele tem elementos para reafirmar a fé do povo diante dos problemas que eles tinham com a religião babilônica que dizia ser mais forte do que Javé. Javé é um Deus mais fraco. E aí eles vão reafirmar isso. Inclusive na criação do homem e da mulher, os dois criados juntos. O segundo relato, muito mais antigo, mas em segundo lugar, ele vai refletir essa realidade rural, onde a chuva, a água, a terra é importante. O que tudo isso significa? Isso significa o seguinte, gente, nós temos 2 relatos da criação. Nós temos 2 criações do homem e da mulher. Por que o povo de Deus tinha maneiras diferentes de pensar nisso daí? Não existia uma unicidade. Hoje, o que nós fazemos? Batemos esses 2 relatos no liquidificador, fazemos uma mistura e temos que o homem foi criado primeiro. Mas isso é no segundo relato. No primeiro relato, homem e mulher foram criados juntos, à imagem e semelhança de Deus. Já no segundo relato, primeiro foi criado o homem, aí Deus viu que o homem estava sozinho, e vamos olhar o texto? Continuando a partir do capítulo 2, versículo 17. Mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, com certeza você morrerá. Javé Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer para ele um auxiliar que lhe seja semelhante. Então Javé Deus formou do solo todas as feras e todas as aves do céu, e as apresentou ao homem para ver com que nome ele as chamaria. Cada ser vivo levaria o nome que o homem lhe desse. O homem deu então nome a todos os animais, as aves do céu e todas as feras. Mas o homem não encontrou um auxiliar que lhe fosse semelhante. Então aqui a gente percebe bem o primeiro e o segundo relato. No primeiro relato, Gênesis 1, homem e mulher criados juntos. No segundo relato, o homem criado primeiro, ele dá nome para um monte de coisa, mas não acha uma auxiliar, alguém que lhe seja semelhante. Então, nós temos que olhar isso daí. São 2 relatos, 2 momentos diferentes, 2 formas do povo de Deus pensar sobre a criação. O homem e a mulher criados juntos no primeiro relato, aí a gente tem o texto. E Deus os criou à sua imagem. A imagem de Deus ele os criou e os criou homem e mulher. Gênesis 1, 27. O homem criado antes no segundo relato. Vamos olhar o texto? Então Javé Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida e o homem tornou-se um ser vivente. Que bacana esses 2 relatos, né? E os 2 são diferentes. Por quê? Porque o povo de Deus não estava preocupado em falar assim, como Deus criou, mas em afirmar que Deus é criador. É a teologia da coisa. Ah, mas como que Deus criou? Se nós pegarmos esses textos para vermos isso, fugimos do objetivo do texto. Vamos olhar de novo os 2 textos lado a lado. Gênesis 1, 27, primeiro relato. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele os criou e os criou homem e mulher. E Gênesis 2,7. Então Javé Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida e o homem tornou-se um ser vivente. Se a gente pegar esses 2 relatos, a gente vai olhar o quê? No primeiro relato, o homem e mulher são criados juntos. No segundo, o homem é criado antes. Então vamos olhar no segundo, como é que foi a criação da mulher. Depois da criação do homem, no segundo relato da criação, o texto fala que Deus colocou o homem no jardim e fez crescer todas as espécies de árvore, inclusive a árvore da vida e do conhecimento,
que depois Adão e Eva vão ter problemas com ela. Fala também da fartura de água, o que é fantástico num clima desértico igual eles viviam. E no versículo 15 da missão do homem, que também vamos abordar isso daí. No versículo 18 vemos que o homem está só. No versículo 18, então Javé Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, vou fazer para ele um auxiliar que lhe seja semelhante. O homem está sozinho, ele tenta escolher uma companheira entre tudo aquilo que Deus já havia criado e não acha ninguém. E aí, a partir do capítulo 2, versículos de 21 a 23, nós vamos ver como que a mulher é criada. Vamos olhar o texto. Então Javé Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou então uma costela do homem, no lugar fez crescer carne. Depois da costela que tinha tirado do homem, Javé Deus modelou uma mulher e a apresentou-a para o homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Vocês viram quanta diferença entre o primeiro relato e o segundo relato? No primeiro, homem e mulher criados juntos a partir da palavra de Deus, da palavra criadora. No segundo, o homem é criado primeiro, não acha ninguém, aí Deus faz cair um sono profundo no homem, tira-lhe uma costela e com as suas mãos modela. Dois relatos, épocas diferentes. Qual que é o problema? Primeiro, gente, nós achamos que esse é um texto científico. Esse não é um texto científico. Esse é, acima de tudo, um texto teológico. E o objetivo dele é afirmar e reafirmar que Deus é criador de tudo e de todos. E não falar como é que o homem surgiu na face da Terra. Isso quem vai nos explicar é a ciência. E até hoje ela ainda está desenvolvendo teorias porque sempre tem uma nova descoberta. Esse é o importante. Então, quem foi criado primeiro? O homem ou a mulher? Para a gente finalizar essa parte, eu vou falar para vocês. Fomos criados juntos. Homem e mulher. Mulher e homem. Ah, mas por que na Bíblia tem? Porque eram dois grupos que pensavam diferente. E a Bíblia é tão rica e ela acolhe essa diversidade que ela coloca as duas formas. O problema não está na Bíblia. O problema está em nós que batemos no liquidificador, fazemos uma mistura disso e perdemos os elementos teológicos. Bacana, né, gente? Vocês viram como que a Bíblia é interessante? Se você começa a estudar diferente, com outros olhos, com outro olhar, o texto bíblico, você vai captando coisas que revelam. Então, o machismo está justificado? Não. No primeiro relato, fomos criados juntos. A dominação do homem sobre a mulher está justificada? Não, fomos criados juntos. Ah, mas e no segundo relato? Olha, temos os dois. O primeiro relato, ele é mais novo. O povo está amadurecendo a sua fé. Deus está se revelando. E ao se revelar, o povo vai descobrindo coisas novas. Bacana, gente, muito legal. Caminhamos juntos para o nosso próximo estudo, onde nós vamos olhar, né, se a mulher foi realmente tirada da costela do homem. Sigamos juntos, paz e bem a todos e a todas.